Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 16 e 17 de maio de 2018. Karina, uma semana que teve uma expectativa muito grande em função do grande número de processos que estavam pautados para julgamento. Mas algo que é muito comum de acontecer, os debates se estenderam com inclusive questões que foram colocadas no livre convencimento, no princípio do livre convencimento de cada magistrado e fez com que tivéssemos não o cumprimento da pauta total, que seria bastante difícil em função exatamente da grande quantidade de processos, mas temas importantes em debate de qualquer forma no plenário do Supremo. 3 grandes temas resolvidos no plenário, tanto na quarta como na quinta-feira, apesar, como você disse, na pauta de quarta-feira terem mais de 10 processos elencados na pauta dirigida e na quinta da mesma forma, e com aquela dinâmica que a ministra Carmen Lúcia sempre prega. Os processos que não foram julgados na quarta-feira acabam migrando para a pauta de quinta, fazendo com que uma gama de processos pudessem ser apregoados no plenário. Mas nessa semana, 3 grandes temas: fim social e o dever de pagá-lo pelas empresas consideradas prestadoras de serviço. Foi confirmado esse entendimento de uma jurisprudência que já havia sido firmada e aplicada no Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira ainda, os ministros decidiram que a vedação feita por lei do chamado proselitismo em rádios comunitárias é inconstitucional, não se pode haver qualquer tipo de vedação nesse sentido em relação à liberdade de manifestação do pensamento e à liberdade de expressão. A gente vai explicar como é que foram os votos que levou o plenário a chegar a essa conclusão. E na quinta-feira, uma sessão, como você disse, Cadu, monotemática, um único tema que foi discutido durante toda a sessão plenária, com a apresentação dos votos, sustentações orais, chegando-se à conclusão de que os juros compensatórios devidos em razão de desapropriações de imóveis feitas pela União, por exemplo, seja para fins de interesse social, seja para fins de utilidade pública, necessidade pública, ou mesmo em casos de desapropriação sanção, os casos de desapropriação para fins de reforma agrária, esses juros compensatórios devem respeitar a alíquota de 6% e não mais de 12%, como vinha sendo fixado em razão de uma liminar determinada pelo Supremo em 2001, fazendo com que um decreto de 1941 continuasse ainda os seus efeitos em relação a essa alíquota, continuasse produzindo efeitos. Mas na sessão plenária da quinta, ficou determinado que a modificação dessa alíquota para 6%, realizada pela medida provisória de 2000, mas suspensa em 2001, voltaria a produzir os seus efeitos. Então, fixou-se que é de 6% o valor dos juros compensatórios devidos, e a gente vai explicar um pouquinho também de que forma e sobre qual é o valor que incide esses juros compensatórios e quando efetivamente eles são devidos nos termos da medida provisória e o que foi decidido pelo plenário. Então, 3 grandes temas, 2 na quarta, 1 na quinta-feira, apesar de uma pauta bastante extensa. Vamos fatiar, portanto, os temas da semana, voltando agora à sessão plenária da quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu naquela sessão que o aumento do Fundo de Investimento Social para a empresa prestadora de serviços não fere a Constituição Federal. Os ministros também decidiram considerar inconstitucional lei que proíbe, como já disse a Karina, o chamado proselitismo em rádios comunitárias. A maioria dos ministros votou pela liberdade de expressão e de pensamento. O placar foi de 7-2. Os ministros consideraram que a lei de 1998, que criou o sistema de radiodifusão comunitária e impediu o proselitismo de qualquer natureza na programação das rádios, é inconstitucional, violação aos princípios de liberdade de expressão e de pensamento e censura prévia foram os principais argumentos contra a norma. Quem conheceu Mordaça, toma cuidado com a própria voz. Na verdade, viemos de tempos em tempos e cada vez há uma tentativa de se voltar a isso, de fazer com que formas insidiosas que podem vir a ser censura, como aqui foi majoritariamente explicitado, acaba tentando fazer prevalecer. O direito à liberdade de pensamento e de expressão, a seu turno, compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito,
em forma impressa ou artística ou por qualquer outro processo de sua escolha. A história está cheia de exemplos de anátemas lançados a pessoas que, em dados momentos, ousaram pensar de maneira diferente. E isso em todos os ambientes sociais e culturais. O relator disse que a norma apenas garante que a programação dessas rádios não seja tomada por discursos que desviem da real finalidade deste meio de comunicação comunitária. O debate de qualquer ideia é possível, seja boa, seja ruim, seja contrária à nossa ideia, não seja contrária, seja odiosa. O que não se permite é a transformação da rádio comunitária, que nasceu como utilidade pública, o que não se permite é a transformação da rádio comunitária como instrumento único e autoritário de determinado grupo. Isso é fazer o proselitismo. A rádio comunitária, ela visa exatamente atender pequenas comunidades que não têm aquele denominado mercado livre de ideias a que se referiu o ministro Celso de Mello, onde os partícipes podem ouvir diversas opiniões. Então, como ela não tem essa gama de emissoras de rádio, de televisão, a rádio comunitária não pode fazer proselitismo nesse aspecto. A União apresentou recurso contra a decisão da segunda turma do STF, que não permitiu aumentar o valor do Fundo de Investimento Social, o FinSocial, para a empresa prestadora de serviços. O relator, ministro Edson Fachin, negou o pedido da União. Para ele, não cabe, neste tipo de recurso, analisar se a empresa é prestadora de serviço ou não. Não tenho dúvida, pelo menos do exame que fiz, no tocante ao mérito, em rejeitar os embargos de divergência, precisamente por entender que essa definição da natureza da empresa implicaria num reexame fático-probatório para retomar ou, quiçá, adentrar pela vez primeira nesta seara que não está aqui efetivamente posta. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o relator. Os embargos de divergência, no caso, nos embargos de declaração, não se prestam a esclarecer uma dúvida desta natureza. Mas a maioria dos ministros entendeu que não há ilegalidade no aumento da contribuição social, mesmo para a empresa prestadora de serviços, já que essa era a jurisprudência anterior do STF. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. A empresa foi reconhecida como prestadora de serviço? Ao meu ver, foi. Em sendo considerada e reconhecida como prestadora de serviços, mesmo assim, não se aplicou a majoração, não se aplicou o posicionamento do plenário e de vários acordos divergentes da primeira turma, não se aplicou. Se a segunda turma não estava a tratar da contribuição e da majoração de alíquotas relativas a empresas exclusivamente prestadora de serviços, eu não poderia concluir pela existência de divergência com a tese esposada no plenário e em decisões da primeira turma. A premissa que conduziu a segunda turma a esse julgamento foi exatamente de que se tratava de empresa prestadora de serviço. E a questão jurídica subjacente era exatamente a constitucionalidade das alíquotas. A problemática da natureza jurídica, a meu ver, ela está suplantada no que a própria empresa admitiu quando disse que se dedica à atividade de fornecer e não vender mercadorias, fornecer alimentação. E a própria turma admitiu que seria exclusivamente uma empresa prestadora de serviço. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito especificamente desta controvérsia, firmou a orientação que restou consubstanciada precisamente na súmula 658, cujo enunciado é muito claro a respeito desse tema. Fazendo referência a que o ministro Nery da Silveira chega a reconhecer no julgamento da turma, nos embargos de declaração, a impossibilidade de modificação exclusivamente pela via eleita pela
pela parte, mas nos embargos de divergência tenho que não apenas legítimo, como necessário, que sejam eles acolhidos para que se prevaleça exatamente o que é uma jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal. Karina, essa discussão sobre o fim social, ela teve como característica ter sido mais sobre aspectos processuais, porque, usando uma expressão inclusive muito usada pelo plenário e pelos advogados, foi em sede de embargos de divergência. Esse recurso, ele justamente busca trazer para o plenário essa análise de uma decisão tomada pela turma, pela primeira ou pela segunda turma, que talvez fosse contrária àquela decisão do plenário, daí a divergência aberta. E, nesse caso, o plenário entendeu que sim, a União tinha razão, havia sim uma divergência entre o que o plenário decidiu e o que a segunda turma aplicou para o caso das empresas prestadoras de serviços. E com o julgamento procedente desse recurso apresentado pela União, a empresa recorrida aqui no caso, que era desde o início, conforme disse até o ministro Alexandre de Moraes, se declarava uma empresa prestadora de serviços, tem que pagar esse fim social, ao contrário das empresas comerciais, como de fato no julgamento realizado no plenário em 1997, o plenário do Supremo disse que essas empresas comerciais a elas não seriam devidos esse tributo ou essa contribuição chamada fim social. Então, restabeleceram a jurisprudência e o entendimento do plenário, afastando a divergência da segunda turma, que entendia que a empresa era prestadora de serviço, mas mesmo assim tinha afastado a determinação ou obrigatoriedade do pagamento do fim social. Então, com essa decisão do plenário, confirmou-se a jurisprudência da Suprema Corte. Karina, sobre a outra decisão também, uma das mais importantes da semana e que suscitou muitos debates, foi a questão do chamado proselitismo nas rádios comunitárias. Aqui diversos pontos foram debatidos, inclusive a própria questão do proselitismo como uma determinada imposição de ideias, ideologias ou mesmo de ordem religiosa, e a questão da função das rádios comunitárias e tudo isso com um elemento fundamental: liberdade de expressão. Como é que foi esse debate? É isso mesmo, Cadu. O plenário do Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, acabou decidindo, dentro daquela máxima, é proibido proibir, principalmente quando o tema for liberdade de expressão e manifestação do pensamento. O que estava em discussão na quarta-feira, como vimos, era uma lei que proibia qualquer tipo de proselitismo nas rádios comunitárias. O que é esse proselitismo? Nada mais é do que uma imposição de alguma ideia, alguma ideologia, alguma religião, e a lei veio justamente para limitar essa liberdade de expressão nas rádios comunitárias, para que se impedisse que um discurso autoritário fosse veiculado. Nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes entendia que a vedação feita pela lei não era inconstitucional e que, de uma certa forma, havia uma limitação até mesmo para proteger as pessoas, dado que esse discurso deveria ser, conforme a Constituição, plural. Mas os ministros, a maioria que se formou na quarta-feira, entendeu que a liberdade de expressão ela tem uma primazia sobre outros direitos e proibir essa liberdade de expressão, ainda que seja com a vedação do proselitismo, seria o mesmo que se estabelecer uma censura antes mesmo da veiculação daqueles programas ou da programação da rádio comunitária. Então, não se poderia proibir antecipadamente, que isso é censura, e a própria Constituição veda expressamente qualquer tipo de censura, seja de natureza política, ideológica, religiosa. Então, nesse sentido, a maioria que se formou, ficando vencido o ministro Alexandre de Moraes, é de que a proibição do proselitismo é inconstitucional, deve-se dar liberdade para essa informação e para essa liberdade de expressão, e que os excessos eventualmente cometidos nessa programação da rádio comunitária devem ser analisados e coibidos posteriormente e nunca antecipadamente, o que seria, repito, uma forma de censura. Então, nesse sentido, eles acabaram confirmando a inconstitucionalidade da norma, mantendo-se, então, esse entendimento por maioria. Ao contrário do ministro Marco Aurélio, que quando do julgamento do pedido de liminar, que foi negado pelo plenário, o ministro Marco Aurélio lá atrás já entendia que haveria uma inconstitucionalidade aqui e ficou vencido. E a ministra Carmen Lúcia, me lembro bem, durante a sessão plenária, Cadu, na quarta-feira, ela disse: quem foi vencido um dia, agora se torna vencedor. Porque o ministro Marco Aurélio, ele diverge em algumas posições, mas aqui, com esse julgamento, acabou confirmando, anos depois, o entendimento que ele já vinha defendendo, né, desde lá de trás. Mas aqui acabou se confirmando, então,
A proibição do proselitismo nas rádios comunitárias é inconstitucional, deve ser dado primazia à liberdade de expressão. Sessão plenária, portanto, da quarta-feira. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos conferir as decisões, ou melhor, a decisão tomada na sessão plenária desta quinta-feira. O Supremo confirma juros compensatórios de 6% para casos de desapropriação. Daqui a pouquinho, aqui no Plenárias. Plenárias está de volta para conferirmos a sessão plenária da última quinta-feira. Supremo confirma juros compensatórios de 6% para casos de desapropriação. O tema foi discutido em uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na qual questiona-se a limitação em até 6% ao ano dos juros compensatórios a serem pagos em casos de desapropriações por necessidade ou utilidade pública e ainda interesse social ou para fins de reforma agrária. A ação da Ordem dos Advogados do Brasil é contra a medida provisória do ano 2000. A MP, entre outros pontos, limita em até 6% ao ano o pagamento de juros compensatórios nos casos de desapropriações por necessidade, utilidade pública, interesse social ou para fins de reforma agrária. A Advocacia Geral da União defendeu a norma. Apenas para se ter uma ideia, entre 2011 e 2016, só nas desapropriações relacionadas à política de reforma agrária pelo INCRA, o que se vislumbrou, na verdade, foi um gasto do poder público da ordem de 971 milhões de reais a título de juros compensatórios e de 555 milhões a título de indenização. Em 2001, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar suspendendo essa limitação e manteve a alíquota de 12% dos juros compensatórios prevista na Lei de 1941. Na sessão desta quinta-feira, o relator ministro Luiz Roberto Barroso disse que a decisão liminar, à época, levou em consideração a conjuntura econômica inflacionária do país. Para ele, o limite de 6% atualmente é compatível com o mercado financeiro. Esta nova lei, diante de uma nova realidade fática, fez uma ponderação entre a justa indenização devido ao proprietário do bem que era dele desapossado e, por outro lado, a eficiência e a economicidade na atuação da administração pública, somada, a meu ver, a uma vedação implícita no ordenamento de enriquecimento sem causa do próprio proprietário. De modo que a lei fez uma ponderação entre justa indenização e legítimos interesses da administração e estabeleceu que a alíquota razoável era de 6%. É possível ponderações serem feitas pelo legislador e, quando isto ocorre, a posição do intérprete deve ser a de relativa deferência para com a ponderação feita pelo legislador, a menos que ela se mostre manifestamente irrazoável. E a mim me parece, presidente, e é neste sentido que estou encaminhando o meu voto, que a ponderação feita pelo legislador ao fixar os juros em 6% é perfeitamente legítima e razoável, por três razões que destaco antes de caminhar para o fim do meu voto. A primeira delas é excessivamente óbvia e já destaquei. O Supremo havia elevado os juros, primeiro previsto juros compensatórios e depois elevado para 12%, dentro de uma conjuntura de instabilidade financeira e uma conjuntura inflacionária em que, por largo período, sequer havia a correção monetária. A verdade é que esta orientação definitivamente não se justifica mais nos dias de hoje, em que nós vivemos, felizmente, uma relativa estabilidade monetária e uma realidade na qual existe previsão expressa de critérios de correção monetária do principal e que, portanto, não há necessidade de se exacerbarem os juros compensatórios para compensar a ausência de correção monetária. Essa é a primeira razão pela qual me parece legítima a opção feita pelo legislador. A segunda, presidente e eminentes colegas, é que a taxa de juros de 6%
é perfeitamente compatível com as aplicações que existem no mercado financeiro. Portanto, é uma rentabilidade perfeitamente razoável e compatível com o que se pratica. Eu aqui fui verificar a caderneta de poupança e constatei o seguinte: os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 12 da Lei 8.177, correspondem a 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da taxa Selic, quando esta estiver abaixo de 8,5%, que é o caso do momento atual. Portanto, a remuneração máxima da poupança é de 6%, e, portanto, me parece perfeitamente razoável que o legislador estabeleça para os juros compensatórios este mesmo percentual. E, por fim, presidente, também como destacado da tribuna, a elevação irrazoável do valor das indenizações, em primeiro lugar, dificulta uma política pública de desapropriação e eventual necessidade de reforma agrária pela onerosidade excessiva, com o enriquecimento sem causa do expropriado e com a circunstância destacada da tribuna e documentada nos autos de que, em relação às desapropriações realizadas pelo INCRA entre 2011 e 2016, o dado consta do Memorial da Advocacia Geral da União, aspas, o gasto com juros compensatórios girou em torno de 978 milhões, enquanto o valor principal girou em torno de 555 milhões. Portanto, o que se constata é que o pagamento do valor em juros compensatórios se aproxima, embora não chegue, ao dobro do que se paga pelo principal, o que evidentemente é uma distorção. Como distorção é também, mas não é isso que está em discussão, os processos de desapropriação levarem 10, 15 anos. Eu já disse isso outras vezes, nós, no Brasil, nos acostumamos com patamares pavorosos de eficiência do judiciário e é preciso lançar alguma luz e alguma reflexão criativa para modificar o modo de funcionamento das instituições que permitem que processos durem todo esse período. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu em alguns pontos do relator. Ele considerou constitucional o trecho que diz que o proprietário deve comprovar a perda de renda para ter direito aos juros compensatórios. Abro uma divergência parcial, exatamente em relação aos parágrafos 1º, 2º e 4º. Os parágrafos, não me parece que os parágrafos 1º, 2º e 4º, eles estejam a macular o direito de propriedade ou a retirar a justeza da indenização. O parágrafo 1º do artigo 15A diz: os juros compensatórios destinam-se apenas, e até aqui é uma repetição, a compensar o quê? A perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. A perda da propriedade é compensada pelo valor principal, pela correção monetária e pelos juros moratórios, como se ele houvesse vendido para alguém. Não pode o Estado, o poder público, ser um comprador que paga mais. Tem que pagar igual, tem que pagar a justa, e pagar no sentido lato, tem que entrar com a justa indenização. Agora, o que compensa a propriedade não é mais os juros compensatórios. A criação pretoriana que abarcava para tentar resolver o grave problema inflacionário, essa criação pretoriana foi superada pela lei. E a própria lei diz, ao meu ver, pedindo vênia ao ministro Luiz Roberto Barroso, a lei é razoável. Os juros compensatórios destinam-se apenas ao quê? A compensar
a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Karina, nesse julgamento, portanto, da quinta-feira, aquela brincadeira que a gente faz, sessão monotemática, 2 inconstitucionalidades apenas foram declaradas pelos ministros. Das várias alegações trazidas pelo Conselho Federal da OAB, os ministros resolveram declarar inconstitucional a expressão até do caput do artigo 5º que estava sendo questionado, 15º, perdão, em que se estabelecia que o percentual para esses juros compensatórios seria de até 6%. Para evitar distorções inconstitucionais, os ministros declararam a expressão até inconstitucional, determinando, portanto, que, em havendo a necessidade de se pagar esses juros compensatórios, eles serão devidos sob a alíquota de 6% ao ano e não até 6%, como estava definido na medida provisória. E um outro ponto que eles também declararam inconstitucional foi a limitação do valor de honorários advocatícios, que, de acordo com a medida provisória, seria de até R$151 mil, e que isso seria absolutamente inconstitucional, porque desarrazoável, desproporcional, não poderia haver essa limitação feita pela legislação. No mais, acabou-se por uma maioria confirmando a necessidade de, para se ter direito aos juros compensatórios, ter que demonstrar a perda do ganho em razão dessa desapropriação. E, nesse sentido, ficou vencido o ministro Luiz Roberto Barroso, que era o relator, que entendia que não haveria necessidade de se provar. Mas, nesse caso, ele disse que faria apenas uma observação no seu voto, não é? Manteve a relatoria e a redação do acórdão para o ministro Luiz Roberto Barroso, mas prevaleceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. E essa foi a decisão tomada na quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Plenárias, portanto, com os destaques da semana, lembrando que nós voltaremos, Karina, na próxima semana com mais decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, cada quarta e quinta-feira ao vivo no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.